Vamos ler um capítulo do livro A Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Nós chegamos à marca de 19 mil inscritos no canal e para comemorar este marco, que eu acho relevante, 19 mil pessoas inscritas, eu vou fazer um especial hoje, 19 vídeos de 19 estudos, de 19 capítulos, de 19 livros. Então, esse é o primeiro deles, a mentalidade anticapitalista. A principal característica do capitalismo moderno é a produção em escala de bens destinados ao consumo das massas. O resultado é uma tendência à melhoria contínua nos padrões de vida médio, enriquecimento progressivo de muitos. O capitalismo desproletariza o homem comum e o eleva ao estado de, entre aspas, burguês. No mercado de uma sociedade capitalista, o homem comum é o consumidor soberano, que, comprando ou abstendo-se de comprar, determina em última instância o que deve ser produzido, em que quantidade e com qual qualidade. As lojas e empresas que atendem exclusivamente ou predominantemente a demanda por produtos requintados para cidadãos mais ricos têm um papel secundário. No cenário da economia de mercado, eles nunca atingem o tamanho de um grande negócio. Os grandes negócios sempre servem direto ou indiretamente às massas. A radical mudança social trazida pela Revolução Industrial consiste justamente nessa ascensão das multidões. Esses subalternos, que em todas as épocas precedentes da história formavam as hordas de escravos e servos, de indigentes e mendigos, tornaram-se o público comprador em favor de quem os homens de negócio disputam entre si. Eles são os consumidores que estão sempre certos, os pulmões que têm o poder de fazer fornecedores pobres tornarem-se ricos e fornecedores ricos tornarem-se pobres. No regime de uma economia de mercado que não foi sabotada pela panaceia de governos e políticos, nenhum pobre ou proprietário de terras consegue manter a população em submissão, nenhum nobre, coletando tributos e impostos, dando festas deleitantes, enquanto os miseráveis devem se contentar com as migalhas. O sistema do lucro faz com que os homens prósperos sejam aqueles que foram bem-sucedidos em atender aos desejos das pessoas da melhor forma possível e do modo mais barato. As riquezas somente podem ser alcançadas pelo serviço aos consumidores. Os capitalistas perdem seu dinheiro tão logo deixem de investi-lo naquilo que melhor satisfaça as demandas do público, em um plebiscito diário no qual cada centavo dá direito a voto. Os consumidores determinam quem deve possuir e administrar as indústrias, lojas e fazendas. O controle dos meios e materiais de produção é uma fundação social, sujeita à confirmação ou revogação pelos consumidores soberanos. Esse é o significado do conceito moderno de liberdade. Cada adulto é livre para modelar a sua vida de acordo com os seus próprios planos. Ele não é forçado a viver de acordo com o projeto de uma autoridade que planeja e impõe o projeto para todos por meio de uma força política, ou seja, um aparato social de coerção e imposição. O que restringe a liberdade individual não é a violência das outras pessoas ou a ameaça de violência, mas a estrutura psicológica da sua própria fisiologia e inescapável escassez dos fatores de produção dados pela natureza. É óbvio que o discernimento de um homem na determinação do seu próprio destino não pode jamais ultrapassar os limites do que chamamos de leis da natureza. O estabelecimento desses fatos não nos leva a uma justificação para a liberdade individual do ponto de vista do padrão absoluto das noções metafísicas. Também não expressa qualquer julgamento sobre as modernas doutrinas dos defensores do totalitarismo, sejam eles de direita ou de esquerda. Não lida com afirmações dessas doutrinas de que as massas são muito estúpidas e ignorantes para saber o que atende melhor às suas verdadeiras necessidades e interesses e, portanto, necessitam muito de um guardião ou governo para evitar que essas pessoas se prejudiquem. Também não busca analisar as declarações de que existem super-homens disponíveis para ocupar essa posição de protetor. Senhores, terminada a leitura, eu acho que muito do significado do texto está na própria leitura. Vocês já devem ter tomado para si uma boa parte do que havia de relevante nesse texto. Praticamente a gente não precisaria nem comentar a respeito. Mas assim como surgiu na minha mente enquanto eu lia várias
ideias, várias impressões. Tenho certeza que na mente do senhor, da senhora também surgiu algo como, poxa vida, como o Brasil é diferente disso. O Brasil é claramente um país socialista, é uma farsa o capitalismo brasileiro. Os nossos legisladores, os nossos juízes, os nossos promotores, eles fizeram de tudo ao longo da nossa história para tornar o brasileiro um escravo de um Estado socialista, para de toda forma possível impedir as pessoas de prosperar. Os senhores imaginam, por exemplo, nos Estados Unidos, todo grande empreendedor começa vendendo limonada na calçada quando é criança, começa cortando grama no subúrbio. Aqui no Brasil, qualquer pessoa que fizesse isso na infância seria primeiro preso por vender ilegalmente a limonada, seria multado por estar vendendo o doce, a limonada, seus pais seriam presos por trabalho infantil. É um inferno, o Brasil é um verdadeiro inferno, um socialismo nojento. Antes fosse um socialismo aberto, como foi na União Soviética, a gente já saberia que a gente está no inferno mesmo, aí fugia, se exilava e tal. Mas o fato de nós termos essa liberdade, essa sursia, essa liberdade provisória, essa liberdade que pode ser revogada a qualquer minuto, torna a vida do brasileiro um verdadeiro mar de ansiedade no qual a gente tenta navegar, mas é cada vez mais difícil. Então, senhores, nós nunca tivemos a experiência que o Ludwig von Mises está descrevendo aqui, de poder realmente estar num lugar onde a plena iniciativa privada, a plena livre iniciativa gera esse ambiente virtuoso. Nós tivemos um semi-socialismo, e mesmo assim as pessoas que tentaram vencer, venceram. Muitos dos que tentaram vencer, venceram. Muitos do que tentaram abrir sua fábrica, seu comércio, seu restaurante, venceram, prosperaram. Alguns pararam no meio do caminho, foram destruídos pelo arcabouço legal, pelos impostos absurdos, pelas leis injustas. E agora, com a quarentena, nós vemos ainda mais o Estado tentando realmente criar o Estado socialista perfeito, que é o que eles querem, que é um Estado onde você não pode ir à igreja, tudo é proibido, tudo que você fizer você pode ser preso, espancado, a própria liberdade de expressão não existe. Então, senhores, para mim, cada vez mais o socialismo se assemelha ao inferno e o capitalismo se assemelha ao céu, um lugar onde o pouco de bem que você faz gera recompensas, como diz Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, 1000 por 1. Cada sementinha que você joga, se produzir, produz 1000 por 1. E o socialismo é um inferno, é o verdadeiro lugar onde todos são iguais, é o inferno. Todo mundo está queimando, todo mundo está gritando, sofrendo, desesperado. Antes fosse só assim, mas na verdade o socialismo é mais perverso que o próprio inferno. Porque no inferno, o diabo, os demônios vão estar sendo punidos da mesma forma que aqueles que tiverem o azar de lá parar. Mas no socialismo, o diabo e os demônios estão vivendo em grandes mansões, comendo lagosta, oprimindo a população e sendo cada vez mais felizes. Então, senhores, qual que é a solução para isso? A solução é sempre buscar uma forma de achar liberdade na sua vida, como diz o autor, encontrar liberdade num mundo escravizado.